Se o meu veículo for roubado ou furtado, a Love, ela vai pagar, ela vai indenizar? Pessoal, essa é uma dúvida recorrente. Muitas pessoas são, assim, muito preocupadas em relação a essa questão. E eu quero trazer para você agora, esse é o quarto vídeo da nossa série, do nosso curso sobre a Love, Love sem complicações. Aqui foi a terceira aula, sugiro que você assista todas as aulas. Você pode assistir essa aula e depois voltar nas outras, porque apesar de ter uma construção de conhecimento, você vai conseguir fazer essa construção mesmo assistindo fora de ordem. Beleza? Vamos falar sobre roubo e furto, pessoal, isso é muito importante, tá? Primeira coisa, todos os planos da Love que você contrata têm roubo e furto. Isso é básico. Você tem o plano somente de roubo e furto, tem o plano de roubo, furto, colisão, terceiros, assistência 24 horas. No plano somente de roubo e furto, também tem assistência 24 horas. Isso é importante porque ajuda você no dia a dia. Eu quero falar com vocês e peço que você fique aqui nesse vídeo, porque nós vamos falar um pouquinho sobre em quais situações você vai ser indenizado, como funciona o prazo para indenização. Vamos entrar nesses detalhes que é importante para você tomar a sua decisão na hora de contratar o plano da Love, tá certo? Então, olha só, primeira confusão que as pessoas fazem, qual a diferença entre roubo e furto? Pessoal, roubo, quando você é coagido. Se você está parado no semáforo, o cara vem armado, rende você e leva o seu carro, ele roubou o seu carro. Se você para o carro na rua e deixa ele dormindo lá, o seu carro foi furtado. Se você voltou e ele não está lá, isso foi furto. Para Love, tanto faz, isso não tem diferença. Por quê? Primeiro ponto importante que você precisa entender. A Love Seguros, ela não faz análise de deslocamento ou de dormitório. Muitas pessoas confundem. A Love, ela não pergunta para você na hora de fazer o seu plano se o seu veículo dorme na garagem, se ele tem garagem no seu trabalho, qual é o deslocamento. Não tem isso. O seu veículo ele está protegido contra roubo e furto em qualquer situação, independente se ele dorme na garagem ou se ele não dorme na garagem. Isso não importa para a Love. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Agora, sobre a questão de roubar o veículo e recuperar o veículo. Muitas pessoas fazem confusão com isso, tá? Olha só, se você tem um veículo, ele foi roubado ou furtado e ele não foi encontrado, sumiu, não encontrou seu veículo, vai ter um prazo de sindicância. O que acontece durante esse prazo? A Love, obviamente, ela vai tentar recuperar o carro. Ela vai tentar recuperar para devolver o carro para você. Se ela não encontrar o veículo, ela vai indenizar você em até 100% do valor da FIP do carro. Por que até 100%? Porque tem algumas diferenças. Se o veículo for de leilão, se ele for rebaixado, se ele for média monta, recuperado de sinistro, a Love indeniza 70% do valor da FIP, porque esse veículo ele é depreciado no mercado. Se não é o seu caso, seu veículo é normal, não tem esse tipo de marcação no documento dele, no histórico dele, vai indenizar 100% do valor da FIP do seu carro. Se a gente não encontrou o veículo, indenização integral. Agora, tem uma situação importante. Beleza, muitas pessoas perguntam, e se encontrar o meu carro e digamos que o ladrão roubou, saiu para fazer um monte de coisa e bateu o carro, danificou o carro, o que acontece? Bom, se você contratou apenas um plano de roubo e furto, somente roubo e furto, o plano essencial de entrada da Love, ele vai devolver o seu carro danificado. Você vai consertar ele por conta própria. Por quê? Porque você não colocou o pacote de colisão no seu carro. Agora, se você contratou o pacote com colisão e terceiros, digamos que o bandido roubou o seu carro, sofreu um acidente com ele, danificou o seu carro e danificou o carro de uma outra pessoa. A Love vai indenizar você, consertar o seu carro, vai consertar o veículo do terceiro que estava envolvido e você vai ficar tranquilo, você não vai ter problema em relação a isso. Agora, tem uma particularidade muito importante que eu preciso falar para você, que isso aconteceu com um cliente meu. Presta atenção nisso. O carro dele foi roubado, o bandido bateu no terceiro. Ele tinha um plano completo: roubo, furto, colisão e terceiros. Só que o que acontece? Nesse caso, o bandido bateu no terceiro. A Love negou a indenização do terceiro e consertou o veículo do cliente dela, no caso, o meu cliente. Entregou o carro para ele 100% consertado, tudo certinho, bonitinho. Por que não indenizou o terceiro? E eu preciso ser claro para você nesse momento.
para você ter segurança jurídica e saber lidar com a pessoa envolvida. Nesse caso, como o veículo foi roubado, quem assume a responsabilidade é o criminoso, o cara que roubou. A Love não se responsabiliza pelo terceiro nesse caso, por quê? Porque o dano foi causado pelo bandido. Se o dano no terceiro fosse causado pelo meu cliente, pelo cliente dela, ela vai indenizar normalmente o terceiro. Então, isso envolve uma briga jurídica. A gente entende, é chato para o terceiro, por quê? Porque ele vai ter que brigar com aquela pessoa, né, no caso o bandido que roubou o carro, na justiça. É procedimento, toda seguradora trabalha dessa forma. Então, agora tem uma outra situação que é importante também. Tá bom, digamos que eu só contratei o plano de roubo e furto. O bandido roubou o meu carro e deu perda total no carro. Nesse caso, a Love encontrou o veículo destruído, talvez pegou fogo, perda total. Não tem como consertar esse carro. Se gerou perda total, a Love vai indenizar você no valor da FIP do seu carro, de acordo com o que eu falei para vocês, de 70% a 100%. Vai depender do que eu expliquei para vocês. Por quê? Porque nesse caso, a Love ela não só encontrou o veículo, ela encontrou o veículo perdido. É a mesma coisa dela não ter encontrado o veículo. Então, é justo, isso está no contrato, ela vai indenizar você no valor da FIP do seu carro. Certinho? Por isso que eu recomendo, sempre é importante você fazer a sua contratação com consultoria. E para isso, eu sou um consultor especializado da Love. Eu sou um consultor que vai tirar todas as suas dúvidas, vai ajudar você nesse momento difícil de entender o produto. O que acontece muito com as pessoas que contratam por conta própria, por exemplo, diretamente no site, é que ela contrata um produto que é complexo, que precisa de entendimento, sem entender realmente as regras do contrato, as regras de utilização e as obrigações dela. E para isso, eu estou aqui para esclarecer para você e ajudar você. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o prazo de indenização. Isso gera muita insatisfação. Pessoal, é burocrático. Esse tipo de produto, de relação seguradora-cliente, é burocrático. Envolve sindicância, análise, estudo, documentação, tudo isso para chegar no momento final da indenização. A Love, ela tem até 60 dias para indenizar você se o seu veículo for roubado ou furtado, ou mesma coisa com perda total. Ela tem 30 dias para fazer a sindicância para encontrar o seu veículo. Não encontrou? Entramos no prazo de pagamento, de indenização. Para isso, você vai ter que reunir uma série de documentos e precisa caprichar nisso. Por quê? Porque burocracia ela é feita para poder ser, digamos assim, minimizada. Como que você minimiza? Fazendo aquilo que tem que ser feito em tempo hábil. Se você manda uma documentação incompleta para a seguradora, aquilo volta para você. E aí esse prazo de 60 dias pode aumentar. Por quê? Porque nesse caso, a culpa passa para o cliente que não está seguindo as regras, as obrigações dele. E para isso eu falo mais uma vez para você, você vai ter a minha consultoria não só durante o momento que você está contratando, você vai contar com a minha consultoria também após a contratação, quando você já for cliente. Durante todo o seu contrato, eu vou acompanhar você. Então, se acontecer de o seu veículo ser roubado, por exemplo, eu vou instruir você, vou orientar você, vou mostrar você o passo a passo, todo o caminho para que você reúna essa documentação em tempo hábil, entenda como funciona o jogo e você não vai ter estresse, porque você vai ter para estar preparado. Então, quer contar com a minha consultoria para fazer a contratação do seu plano e ficar tranquilo em relação ao seu seguro? Eu deixo o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Você clica o link do WhatsApp, sou eu mesmo que vou atender você, junto com a minha equipe. O Lucas, que é o líder da minha equipe de atendimento, ele vai ajudar você também pelo seu perfil, identificar aquilo que atende você, que é bom para você, que vai trazer custo-benefício para você. Segurança e tranquilidade, e aí sim, você dormir tranquilo com o seu patrimônio protegido. Então vem agora fazer a sua cotação comigo. Eu convido você, nós vamos bater um papo, vou fazer uma análise do seu perfil e vamos contratar o seu plano, fazer a vistoria, ativar o seu seguro e acompanhar você durante toda a sua jornada com a seguradora. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que ele realmente esclareça, deixe você mais seguro e tranquilo em relação à contratação do seu plano da Love. Convido você a assistir a todos os vídeos desse curso que eu estou fazendo. É um conteúdo de alta qualidade. É uma série de 10 vídeos que eu vou deixar gravados aqui no YouTube
para ajudar você no entendimento. Assiste o conteúdo e me chama para a gente poder fazer o seu contrato. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, pessoal. Vejo você na aula 5.